Olá pessoal, Shalom Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Ah, Estamos retornando neste sexto dia da semana, Baruch Hashem, com a leitura das duas últimas aliot da Parashá que nós estamos estudando e vamos continuar estudando no Shabat, que é a Parashá Balak. Durante os 7 dias da semana, 6 dias, né? Porque no sexto nós fazemos as duas últimas aliot. Nos 6 dias da semana, nós fazemos uma leitura geral, um breve comentário, mas no Shabat nós sempre lemos a porção do Shabat. E nesse Shabat nós estaremos permitindo Hashem retornando com a leitura da Parashá Balak, trazendo no Shiur comentários um pouco mais extenso dentro da porção correspondente ao Shabat. Lembrando que nós estamos na leitura do segundo ciclo, onde lemos a Torá em 3 ciclos, 3 anos. Nós estamos no segundo ano da leitura de nossa bendita Torá e já estamos no 40ª porção e temos ainda mais, são 54, total de 54 parashut, para assim terminarmos a leitura da Torá correspondente a este ciclo. Então nós vamos terminar no último capítulo do livro de Devarim e depois voltamos novamente à leitura no livro de Bereshit e Gênesis, na leitura do terceiro ciclo. Então, hoje nós faremos a leitura das duas últimas aliot da Parashá Balak, que está no capítulo 23, do verso 27 até o capítulo 25, Pasuk 9. Livro de Bamidbar, Números. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 19 do mês de julho, do ano de 2024, e dia 13 do mês de Tamuz. Lembrando que no dia 17, segunda-feira, ao pôr do sol, nós estaremos jejuando no dia 17 de Tamuz. O nosso Shalom, então, né? Shalom a todos. Boker Tov, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Deixamos aqui os nossos votos de parabéns, de felicidade, de muitos e muitos anos de vida aos aniversariantes deste dia 19 do mês de julho. Parabéns a você que está completando mais um ano de vida. Que o eterno nosso Deus lhe abençoe e lhe guarde, lhe conceda muitos e muitos anos de vida, juntamente com os seus familiares, seus amigos. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe, não somente neste dia, mas em todos os dias da sua vida, né? Mazal Tov, parabéns. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. E disse Balaque a Bilam: anda, rogo-te, e te levarei a outro lugar,
Talvez agradará aos olhos de Deus e o amaldiçoarás para mim dali. E levou Balaque a Bilam ao cume de Peor, que olha sobre a face de Leshimon, e disse Bilam a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara aqui 7 touros e 7 carneiros. E fez Balaque como disse Bilam, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. E viu Bilam que era bom aos olhos do Eterno, que o abençoasse Israel, e não foi como outras vezes em busca de agouros, e voltou seu rosto na direção do deserto. E levantou Bilam seus olhos e viu Israel acampado por tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu seu discurso e disse: oráculo de Bilam, filho de Beor, e oráculo do homem de um só olho e com boa visão, oráculo daquele que ouve os ditos do Eterno, que vê a visão do Todo-Poderoso, e quando deitado lhe aparece. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacobe, as tuas moradas, ó Israel. Como rios que se estende como jardins à beira do rio, como especiarias que plantou o Eterno, como cedro juntos às águas, correrão águas de seus poços, e sua prosperidade será como a semente junto às águas. E seu rei se levantará mais que Agag, e o seu reino será exaltado. O Eterno que tirou do Egito, com sua alta força, consumirá as nações, seus adversários, e seus ossos quebrará. As flechas do Eterno submergirão em sangue. Repousar-se-á e se estabelecerá Israel na sua terra como leão, e como leão, quem o levantará? Os que te abençoarem serão benditos, e os que te amaldiçoarem serão malditos. E acendeu-se a ira de Balaque contra Bilam, e abateu as suas palmas, e disse Balaque a Bilam: para amaldiçoar a meus inimigos te chamei, e eis que os abençoaste já 3 vezes, e agora foge para o teu lugar. Eu disse que te honraria, e eis que o Eterno te privou da honra. E disse Bilam a Balaque: não falei também a teus mensageiros que me enviaste, dizendo: se me desse Balaque a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o dito do Eterno para fazer coisa boa ou má de mim mesmo? O que falar do Eterno, isso, o que falar o Eterno, isso direi. E agora eis que vou para o meu povo, vem-te e aconselharei. O que farás? E te avisarei o que fará este povo ao teu povo nos fins dos dias. E proferiu seu discurso e disse: oráculo de Bilam, filho de Beor, e oráculo do homem de um olho só, de um só olho e de boa visão. Oráculo daquele que ouve os ditos do Eterno, e sabe o momento em que o Eterno se irrita, que a visão do Todo-Poderoso tem. E quando deitado lhe aparece, vê-lo-ei, mas não agora, e o olharei, mas não em breve. Partirá uma estrela de Jacó, e se levantará um cetro, o rei David de Israel, e matará os senhores de Moabe, e dominará a todos os filhos de Chet, e será Edom uma herança para ele, e será Seir uma herança de seus inimigos, e Israel prosperará em seus bens, e sairá um outro governador de Jacó, e exterminará o que ficar na grande cidade de Edom. E viu Amaleque na sua profecia, e proferiu seu discurso e disse:
A primeira das nações que lutou com Israel foi Amaleque, mas sua posteridade será exterminada por este. E vendo o queneu, proferiu seu discurso e disse: Forte é tua morada, e puseste na rocha tua habitação. Mesmo se for consumido o queneu, quando Ashur o fizer cativo, ainda voltará. E proferiu seu discurso e disse: Ai, quem poderá viver quando o Eterno fizer essas coisas? E uma frota de navios de Quitim há de vir, e afligirão a Ashur, e afligirão a Eber, Israel, e também eles no fim perecerão. E levantou-se Bilam e foi-se, e voltou ao seu lugar, e Balaque foi-se pelo seu caminho. E esteve Israel em Chitim, e começou o povo a errar com as filhas de Moabe, e convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e prostrou-se aos seus deuses, e juntou-se Israel a Baal-Peor, e acendeu-se o furor do Eterno contra Israel. E disse o Eterno a Moshe: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante do Eterno, na presença de todos, e retirar-se-á o ardente furor do Eterno de Israel. E disse Moshe aos juízes de Israel: Matai cada um aos homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos a Midianita diante dos olhos de Moshe e dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, quando eles choravam à entrada da tenda da reunião. E viu Pinerás, filho de Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, e levantou-se do meio da congregação, e tomou uma lança em sua mão, e foi atrás do homem de Israel na tenda, e atravessou a ambos ao homem de Israel e à mulher pelo ventre. E se deteve a mortandade dos filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24.000. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Devido a leitura ser mais extensa, não vamos nos prolongar muito no comentário dessas duas últimas aliote. Mas o que eu quero comentar alguma coisa, até porque essa leitura da sexta e sétima aliote, elas vão estar na leitura do próximo ano, quando então estivermos estudando a terceira aliá. E nós estaremos então trazendo comentários a respeito dessa aliá, essas duas últimas aliote. O que nós vimos até agora na Parashá de Balaque, que Balaque realmente era um antissemita, como outros que o antecederam e outros que vieram depois dele. Nós temos o próprio faraó do Egito, quando se levantou e disse: Não conheço José. E temeu porque o povo estava em grande número na terra do Egito. E ordenou então o trabalho pesado. A partir daí, os filhos de Israel tornam-se escravos. Depois, vimos então, dentro da leitura da Parashá, Balaque, e também lá no início da leitura do livro da Parashá de Balaque, quando fala que Balaque viu o povo acampado diante dele e também temeu
e contratou um feiticeiro para amaldiçoar os filhos de Israel. E depois ainda conhecemos mais e mais, né, nos tempos da Torá, nos tempos bíblicos, falando do próprio Ramã de maldita memória, que também, pelo simples fato de Mardoqueu, um judeu, não ter se prostrado diante dele, ele odiava os filhos de Israel e era muito reverenciado pelo rei. O rei o estimava, ele era ministro da Pérsia. E o rei, então, decretou que ele, então, ele ouve as palavras de Mardoqueu, quando Mardoqueu diz ao rei que existia um povo que estava no meio deles e que não ajudava muito, não contribuía muito, e o rei deixou a cargo dele o que ele quisesse fazer. E ele, então, com todo aquele ódio que ele tinha contra os judeus, ele foi decretado a extinção do povo judeu no dia 13 de Adar, o que não aconteceu, nenhuma situação, e nem mesmo a maldição de Balaque, né, do próprio Bilam, o feiticeiro, porque nem o feiticeiro conseguiu amaldiçoar os filhos de Israel. E o que nós vimos aqui, de acordo com a leitura, Bilam profetizou, né, porque nós vimos que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, veio sobre Bilam e ele profetizou. Esta profecia de que Bilam aqui ele falou, fala acerca do futuro, como vimos aqui. Vê-lo-ei, mas não agora, e o olharei, mas não em breve. Partirá uma estrela de Jacó, e se levantará um cetro, o rei de David de Israel. O rei de David está aqui entre parênteses na leitura da Torá. Mas Bilam profetizou que do povo, né, de Jacó, descenderia um rei, e que matará os senhores de Moabe e dominará todos os filhos de Chete. E será Edom uma herança para ele, e será Seir uma herança de seus inimigos. E Israel prosperará em seus bens. Então essa profecia fala tanto acerca de David como também do seu descendente, e nós sabemos do rei descendente de Israel, o Mashiach, ao qual virá. Então, toda a história do nosso povo, ela está, tudo quanto foi profetizado em relação à vinda do Mashiach, o estabelecimento do reino, o Olam Rabá, tudo está realmente se cumprindo de acordo com as profecias, né? David já veio, o Mashiach ainda virá, né? O Mashiach ainda não veio, o descendente de David, ele virá para levar Israel de volta para sua terra e de maneira que dentro da guerra do Armagedon haverá então o extermínio de todos os inimigos de Israel, e Israel não terá mais inimigo, porque com a vinda do Mashiach haverá então o início do reino milenar, o reino do Mashiach e o reino do Eterno. Vimos no final da leitura que ainda que Bilam não amaldiçoou os filhos de Israel, mas ele vai e fala para o rei, para Moabe, que
que o rei enviasse umas mulheres bonitas no meio do povo, que elas persuadissem o coração dos homens, e assim aconteceu, né? As mulheres moabitas perverteram muitos judeus e eles passaram a adorar até o Baal Peor, que era o deus, um dos deuses do povo moabita. E isso também, por consequência, veio uma praga matando 24 mil judeus, o que cessou com a atitude de Pinehas, que é a próxima paraxá que nós vamos estudar, paraxá Pinehas, e vamos estar comentando acerca da atitude de Pinehas, ok? E nós ficamos por aqui então. Desejamos a todos um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Quero convidar a todos a estarem conosco no nosso serviço de Kabbalat Shabbat, às 19 horas, e pela manhã no serviço de Shaharit. E aos que estarão viajando, vindo para a sinagoga, que Hashem vos abençoe e vos guarde, proteja livre de todo mal, de todo perigo. Um ótimo dia, Boker Tov, Shabbat Shalom, e até às 19 horas. Shalom, shalom.